Arte, com professora Maiara. Aula de hoje, Johannes Vermeer. Na aula de hoje, vamos falar sobre o artista Johannes Vermeer. e a técnica do claro e escuro. Johannes Vermeer. Nasceu em 1632 e morreu em 1675. Ele foi um pintor holandês, um dos expoentes do barroco da Era de Ouro da pintura holandesa. Sua obra, denominada Pintura de Gênero, foi dedicada às cenas da vida cotidiana. Filho de um comerciante de arte, seguiu a mesma carreira do pai e também se dedicou à pintura. Entre 1652 e 1654, estudou pintura com Karel Fabritius. aluno de Rembrandt. É geralmente considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e o mais importante da história holandesa. É considerado por alguns como o maior pintor de todos os tempos. Vermeer. Produziu poucas telas, pois pintava quase sempre quando recebia encomenda. De suas 35 telas reconhecidas como autênticas, só 2 estão assinadas. A Alcoviteira, de 1656, e o Astrônomo, de 1668. Reinier Vermeer. Pai do pintor em questão, passou a vida produzindo um fino tecido de cetim, o que pode justificar tantos tecidos sofisticados aparecendo nas pinturas do filho. Um ano antes de Johannes nascer, ele se tornou negociante de arte. O herdeiro, então, seguiu os passos do pai e sustentou sua família de 11 filhos como negociante de obras. A pintura, portanto, era em sua vida uma atividade de meio período, e ele não chegou nem perto de desfrutar das fortunas que seu trabalho move hoje no mercado. Aos 43 anos de idade, o artista faleceu, deixando sua esposa e filhos em dívida. Logo em seguida, a viúva vendeu as últimas pinturas, às vezes fingindo ser de outros nomes mais renomados da época, para levantar sustento para a família. Por isso, as obras se espalharam e até hoje existe uma grande dificuldade de encontrar todas elas e autenticá-las. Observe algumas obras do pintor. Moça com um brinco de pérola, 1665. A guitarrista, 1970-72. A leiteira, 1660. Entre outras obras do artista. Mas afinal, o que essas obras possuem em comum? Essas obras possuem a arte da luz e sombra, chamado de chiaroscuro. Em sua tradução, claro escuro. É uma técnica de pintura que consolidou e ficou famosa no período da Renascença, no século XV. A técnica consiste basicamente no alto contraste entre luz e sombra e exige bons conhecimentos em perspectiva, efeitos físicos da luz, dos brilhos e até mesmo das tintas que são utilizadas. Ou seja, é uma técnica bastante complexa e avançada, com resultados bastante marcantes. O contraste é a força motriz, é a partir dele que são definidos os objetos, sem usar linhas de contorno, e o volume, por meio das sombras mais definidas, são iluminados por uma fonte de luz única, não apresentada na cena. Essa técnica influenciou outros movimentos artísticos, como o barroco e o maneirismo, além do que ficou conhecido como o tenebrismo, onde a técnica é levada ao extremo. Deixo como sugestão o filme Moça com Brinco de Pérola, de 2003, que conta a história de uma doméstica trabalhando na casa do artista, que vira sua musa inspiradora para o seu quadro mais famoso. Na atividade de hoje, faça em seu caderno. Observe as 3 próximas figuras e utilize a técnica de luz e sombra presente nas obras estudadas.
Obrigado por terem assistido, deixe seu like e comentário e se inscreva no canal. Até mais!